capítulo 14 a 17, você que está com a sua Bíblia aí na sua casa, você pode abrir, se não quiser abrir, você abre o celular, ou você vai acompanhando a leitura aí, depois você marca esse versículo aí na Bíblia, em nome de Jesus, meu querido. Vai dizer assim, ó, isso aqui é Paulo falando a Timóteo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo. Queridão, você já pode prestar atenção e já pode dar um beijo, pode sublinhar essa frase aí no versículo 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, ou sagradas escrituras. E essas escrituras são capazes, ou a palavra, as escrituras, ela é capaz de torná-lo sábio para a salvação. E essa salvação vem mediante a fé em Cristo Jesus. 16, toda a escritura, ela é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Porque para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém ou não amém, meu querido? Você prestou atenção nesse vídeo que nós acabamos de ler? E essa nova série que nós vamos iniciar aqui, ela vão ter 5 sextas-feiras, ou sextas-feiras, né? Que vai ser os dois, vamos para o plural, né, meu queridão? Vão ser 5 pregações, 5 exposições, a respeito de um tema que não foi só muito importante, tanto na história da civilização humana, não só no século XVI, mas ela continua sendo muito importante para nós hoje. Porque se trata de verdades que são fundamentais, são fundamentos da nossa fé. Os fundamentos da nossa fé se encontram nas verdades que nós estaremos expondo a partir de hoje. E que verdades são essas? No mês passado, no dia 31 de outubro, completaram-se 504 anos. Se eu não estou enganado, 503 anos, na verdade, da Reforma Protestante. E você pode falar assim, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Enfim, de que me interessa isso? Eu quero dizer para você que tudo interessa nisso. Dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele propõe um debate teológico, ele fixa numa igreja lá em Wittenberg, o que foi chamado as 95 teses. E ele chamava ali para uns debates ali, teológicos, a respeito de algumas coisas algumas práticas que a Igreja Católica estava fazendo naquela época, que ao ele ter contato com a Escritura, ao examinar a Escritura, ele começou a ser iluminado pelo Espírito Santo e entender que tinha algumas coisas que não estavam no lugar certo. Os 5 solas, eles não são exclusivos, ou eles não são os únicos ensinamentos que a reforma trouxe a nós, mas ela é um dos importantes ensinamentos que a reforma trouxe até nós. Os 5 solas, o que foi chamado depois, os 5 solas, eles não foram, essa nomenclatura não foi dada pelos reformadores daquela época ali, mas isso foi os pós-reformadores que, olhando para todos os ensinos dos reformadores, daquelas pessoas que se levantaram com essa reivindicação, com esse debate teológico, eles, ao olhar para trás, eles começaram a entender e fizeram essa sistematização desses 5 pontos, ou 5 solas,
que significa somente, que foi conhecido como os 5 solas da Reforma. E são eles: sola Escritura, ou somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. Somente a Deus dá a glória. Esses são os 5 solas que foram conhecidos como os 5 solas da Reforma. E hoje nós vamos iniciar o estudo desses 5 solas, dessas cinco, vou dizer doutrina, mas desses 5 pontos. Nós vamos começar hoje com o que foi falado, ou que foi escrito como somente as Escrituras, ou sola Escritura. É o nosso primeiro sola dessa série, e nós vamos ver isso hoje, meu querido. O fundamento da reforma foi o seu compromisso com o estudo da palavra de Deus. O fundamento de toda a reforma protestante, ele acontece com um compromisso leal e um compromisso sincero com a palavra de Deus. É a partir desse compromisso, é a partir dessa lealdade, desse fundamento que é a palavra de Deus, que impulsionou todas as outras doutrinas que foram conhecidas e que são conhecidas, são pregadas até os dias de hoje. Os reformadores no século XVI, eles se posicionaram contra a reivindicação da igreja de Roma, de que a mesma detinha a exclusividade na interpretação e na transmissão das Escrituras. O que significa isso, meu querido? Roma, a Igreja Católica Romana, ela declarava que ela tinha a total exclusividade na interpretação e na transmissão das Escrituras. Você vai lembrar que nas suas aulas de história, ou você vendo documentário na internet, que nesse tempo as missas eram feitas em latim. E qual era o problema disso? Que o problema disso é que nem todo mundo falava latim, nem todo mundo entendia latim. Então a pessoa ia à missa e muitas vezes não entendia nada. É a mesma coisa de você que não sabe japonês e num culto no Japão, você não vai entender nada. E a igreja romana, a igreja católica, ela tinha essa declaração, a total exclusividade na interpretação e na transmissão da Escritura, ela é dada à igreja católica, apostólica romana. Para a igreja católica, Deus havia entregue a fé não aos santos, mas ao magistrado. Não tinha dado a fé a todos, mas apenas a cúpula ali da igreja católica, enfim, os papas, os bispos, a liderança da igreja que tinha esse monopólio da voz de Deus. A igreja católica romana, ela enfatizava e ela colocava de igual autoridade a escritura, ou seja, a palavra, a tradição da igreja e o Papa. Nós, reformados, nós colocamos a Escritura como acima de tudo. Somente a Escritura, ela está acima de qualquer ser humano, ela está acima de qualquer tradição, ela está acima de qualquer pessoa. A Escritura, Deus ele fala por si na Escritura, ela está acima de todos. E a Igreja Católica naquela época, ela colocava no mesmo nível, tanto a tradição, quanto a autoridade da Bíblia, quanto a autoridade do Papa. Então, o que isso significa? Significa que a palavra do Papa valia a mesma coisa do que está escrito na Bíblia. Se o Papa falasse algo que
talvez não estivesse escrito ali, ou talvez diferente, alguma coisa do texto bíblico, aquilo ali era considerado como igualdade, como uma revelação divina de igualdade com a Escritura, porque tanto a Bíblia quanto a Papa, quanto a tradição da igreja, eles tinham o mesmo patamar de autoridade. Os reformadores começam a reivindicar isso, falam que a Escritura está acima de tudo. E o grande problema que causava essas interpretações, esse monopólio da interpretação e da transmissão da verdade bíblica, era que havia naquela época ali, pré-reforma, na época ali da reforma ali, o que fermentou o coração de Lutero e outros que vieram antes dele também, foi uma preocupação em saber de como nós somos salvos. De que maneira nós somos justificados, de que maneira nós somos aceitos por Deus. E estava vendo naquele contexto ali, na época, o que foram chamados de indulgências, que era a venda de papéis, de documentos, para você tirar o seu parente ou um amigo seu do purgatório. Eles vendiam papéis, ou eles vendiam a salvação para arrecadar recursos para construir o que hoje é o Vaticano, a Basílica de São Pedro. Então, as indulgências foi algo que impulsionou essa reforma protestante. Ela foi um dos fatores, um dos fatores que impulsionou, não viu outra palavra, impulsionou mesmo, a reforma protestante. Porque falavam o seguinte: você quer ser salvo, você tem que dar tanto. Se você quer salvar alguém que morreu e está no purgatório, aguardando o julgamento, você tem que dar tanto à igreja, querido. E coincidências da parte, ainda tem isso ainda hoje, querido. Tem ou não tem? Tem. E muitas vezes dentro das igrejas evangélicas. Ou é mentira? Mas hoje não mais é venda de indulgência, mas é venda de bênçãos. Você, para ser abençoado, você tem que dar tanto, porque se você der menos do que tanto, Deus não vai te abençoar. Você tem que comprar a bênção, você tem que comprar o favor, você tem que comprar a sua salvação. E eles começaram a perceber que isso não estava de acordo com o que a Bíblia, a Escritura ensinava. E para responder o que era a grande pergunta, e ainda é a pergunta que muitas pessoas fazem, de que maneira nós somos salvos, os reformadores, eles chegaram a um consenso, e que foi esses 5 solas que respondem basicamente o seguinte: como eu posso ser salvo? A resposta está na Escritura. E o que a Escritura vai me dizer? A Escritura vai me dizer que eu sou salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, para glorificar o nome de Deus. Então, a resposta está na Escritura: eu sou salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, para glorificar o nome de Deus. Então, esses são os 5 pontos que vão responder essas questões a respeito de como nós somos justificados, de como nós somos aceitos por Deus. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. E dentro desse cenário, esse texto que nós acabamos de ler vai dizer que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. O que é isso? O que significa isso? Quer dizer que houve em toda a Escritura, apesar dela ter sido escrita por homens, esses homens eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever tudo aquilo que está aqui. Então, nós acreditamos que a Bíblia, toda a Escritura, como a própria Bíblia vai falar a respeito de si, ela é inspirada por Deus.
E no versículo 15, que nós lemos no começo, vai dizer que as sagradas letras, ou seja, a escritura, ela é capaz de torná-lo sábio, ou trazer o conhecimento para a salvação. Então, para começar a responder, de que maneira nós somos salvos? A resposta está na escritura. E ela é suficiente, querido. A palavra de ninguém outro, nenhuma autoridade religiosa, a palavra de ninguém é maior do que o que a própria escritura diz a respeito dela. E ela vai dizer que nós somos salvos não pelos nossos méritos. Ela vai dizer que nós somos salvos pela graça. Vai dizer que nós somos salvos pela fé. Mediante a fé em Cristo, e isso tudo é para glorificar o nome de Deus. Essa escritura lá, Pedro vai dizer que, sabendo primeiramente isso, 2 Pedro 1, 20 e 21, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, ninguém tirou nada do além, da sua própria cabeça, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós acreditamos que toda a escritura ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode dar um amém na sua casa aí, meu querido? Ainda mais nesses tempos onde a Bíblia está sendo tão bombardeada, meu querido. Nós declaramos nessa noite que a Bíblia sempre foi e vai continuar sendo a palavra de Deus, quer você ou não, querido. Amém, queridão? Tem um dito popular aí, se não gostou, morde as costas, queridão. Mas essa é a verdade absoluta. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, para a gente ser breve nessa noite, o que significa somente a Escritura? O sola Escritura, o que significa isso? Significa que nós afirmamos a Escritura como fonte única para regra e prática. Somente a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Nada além dela. Ela é a nossa única regra de fé e prática. 2. A Bíblia ela é suficiente, ela é inerrante e ela é imutável. O que significa isso, querido? Que a Bíblia, ela não muda. Eu não devo mudar o texto bíblico para agradar a minha congregação. Eu não devo mudar o texto bíblico para agradar aquele que não conhece a Jesus ainda. Meu querido, não é o texto bíblico que tem que se moldar a nós, mas nós devemos nos moldar ao texto bíblico. Amém ou não amém, querido? A palavra de Deus ela é imutável. Assim como Deus, a palavra de Deus vai dizer que Deus ele é imutável. Um dos atributos de Deus é que ele é imutável. Se ele é imutável, quem tem que mudar sou eu, não é ele. Amém, meu querido? Porque às vezes, né, a gente vê tantas pregações e tantas distorções da palavra de Deus, querendo adaptar a palavra de Deus ao grupo B, ao grupo C. Não, querido. A palavra de Deus é uma só. E doa a quem doer, a verdade bíblica deve ser falada, meu querido. Tantas coisas boas quanto as coisas ruins que ela vai falar a respeito da nossa pecaminosidade. Meu querido, tem que ser falado isso, querido. Está na Bíblia. Não não, esse texto aqui, esse tipo de mensagem aqui, a gente não vai pregar porque vai afastar os irmãos de A, B e C, que afastem, meu querido. A Bíblia não tem que se adaptar ao homem, não, mas o homem tem que se adaptar à palavra de Deus. Ora bolas. Amém, queridão? E qual a importância desse sola para a gente? Qual a importância do sola escritura, meu querido? É muito importante para a gente essa doutrina que hoje em dia muitas igrejas elas têm negligenciado essa doutrina.
e tem substituído o evangelho por outras coisas, outras estruturas, tantos ensinamentos que não são bíblicos. Eu não tenho nada contra, eu até gosto, né? Mas muitas vezes, ou hoje, você pega pregações, você pega pregadores, em vez de pregar a palavra, está pregando técnicas de coach, técnicas de psicologia, técnicas de filosofia, e a palavra de Deus ela é deixada de lado. Pregue a palavra. Amém ou não amém, querido? Hoje nós vemos muitos cultos que parece até aquela coisa de autoajuda, a pessoa entra em um transe ali e sai com o seu coração, né, aquela coisa, parece até meditação, querido. E muitas vezes a verdade não é pregada. O cara entra torto na igreja e ninguém fala assim: meu querido, você tem que largar essa mulher na rua e ser fiel à sua esposa. Mas não fala. Não, isso vai espantar o amigo ali, o intolerante. Tem que falar, querido. Questão de gênero, tem que falar, queridão. Só tem homem e mulher, querido. O que vem disso aí é consequência do pecado de Gênesis 3. Queira você ou não, querido. Aí vocês têm que se resolver com a palavra de Deus, não a gente se adaptar. Não dá, querido. Amém ou não amém? Não é querendo ser chato não, mas entre você gostar do que está escrito e o que está escrito, eu fico está escrito. E se está escrito que é pecado, para mim é pecado, queira você ou não. Você resolva com Deus, eu não estou aqui para te julgar. Mas eu tenho que falar. Tem que falar. Então, as pessoas hoje em dia, e muitas igrejas têm negligenciado essa doutrina, substituindo o evangelho da Bíblia por filosofia, por psicologia, por outro tipo de coachado, aí, de um monte de várias outras técnicas para tentar alcançar o coração. Meu querido, o que alcança o coração, o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, ele que inspirou os homens a escrever a palavra de Deus. O que convence, o que nos santifica, o que nos traz o conhecimento, é através da pregação e da pregação da palavra de Deus. É a palavra. É a palavra, querido. Mas hoje em dia as pessoas estão mais atrás das experiências espirituais do que o conhecimento da palavra. Estão mais interessadas em sentir, né? O culto pode ser tido o culto mais bíblico possível, o culto fiel à palavra, do começo ao fim. Mas se a pessoa não sentiu um arrepio, fala assim: não, o culto foi muito chato, foi frio demais hoje. Porque as pessoas têm procurado mais, estão mais atrás de experiências espirituais do que conhecimento da palavra. Então a pessoa fica a semana toda vendo televisão, vendo Instagram, vendo internet, vendo um monte de coisa e atribui ao líder da igreja a missão de estudar e falar sobre a palavra. A pessoa não pega a palavra para ler em casa, porque ela só quer experiência, não quer conhecer a palavra. Eu ficava chateado, querido. Chateado mesmo. Quando vinha, vamos, né? Vamos. Querido, eu ficava mesmo, desculpa. Né? Se tem alguém me ouvindo aí que já me chamou para esse escuta aí, não quiser me chamar também, fica show de bola, querido. Eu não vou ficar chateado. Às vezes você vai chamar para um escuta aí você ficava no culto ali 1, 2, 3 horas cantando, naquela, né? Cantando. Aí chegava o cara para você e falava assim: pastor, dá só uma palavrinha de 10 minutos, 20 minutos, caramba. Não chama, querido. Não chama, porque as pessoas hoje estão mais interessadas na experiência, no sentir, do que aprender e examinar as Escrituras. Eu vi uma frase
que dizia assim: a igreja não será julgada pela sua qualidade musical, e sim pela sua fidelidade às Escrituras. Não será julgada porque o louvor era bom, apesar de isso ajudar bastante, isso é muito importante no culto, mas ela não vai ser julgada porque o Madeira estava na bateria, porque o Isaías Costa dá aula no baixo, porque o Gui estava tocando guitarra e a Beli estava cantando. A igreja será julgada pela sua fidelidade às Escrituras. Não é as sensações emotivas que o ambiente trouxe, mas a sua fidelidade à Escritura, meu querido. Porque você não precisa ser tão espiritual para entender que hoje tem muitas técnicas de neurolinguística, de que um ambiente mais escurecido, aquela musiquinha naquele tecladinho no final, aquele padzinho, uma luzinha mais baixa, e isso deixa a pessoa mais concentrada. Então aquilo que está falando ali na frente, a pessoa consegue absorver um pouco mais. E você vê isso em muitas igrejas, não estou falando que está errado não, isso é legal, eu gosto também. Mas todos esses adereços, eles não podem ser negligenciados por uma falsa mensagem. Que tenha isso tudo, mas a centralidade seja a palavra de Deus, seja pregada a doutrina, seja pregada sobre a salvação em Cristo, seja pregado sobre as verdades bíblicas, meu querido. Porque isso é só a Escritura. A gente tem que parar de nos relacionar com Deus apenas com aquilo que a gente está sentindo. Ah, se eu senti hoje no culto foi bênção, se eu não senti nada não foi. Não, querido, você tem que conhecer a Deus através da palavra dele, é estudando, é examinando a palavra, é estudando aquilo ali e se debruçando ali, querido. Amém? A gente, quando era criança, cantava uma musiquinha de ler a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. É o que a gente aprende desde criança, meu querido. Mas hoje a gente, entre aspas, a gente elege os nossos papas, ou até, muitas vezes, os próprios, tem apóstolo hoje, tem um monte de coisa, né? Se elege como a voz de Deus aqui, e o que o cara fala, todo mundo vai atrás, e não examina se aquilo ali está de acordo com a palavra. Se o cara fala alguma besteira, ninguém vai confrontá-lo com a palavra, mas acredita em tudo que ia ser falado, meu querido. A reforma, ela trouxe esse contato nosso com a palavra. Aquilo que era em latim, aqueles textos que ninguém entendia, Lutero traduziu para a sua própria língua alemã, onde as pessoas começaram a ter acesso, querido. Sabe? A gente muitas vezes ouve tanto ensinamento errado, tanta heresia que a gente vai ver na internet, e a gente vai ver que, sei lá, de compartilhamento e alcance daquilo ali, milhares de pessoas, milhões de pessoas, enquanto alguém que está falando a verdade ali tem pouquinho ali, porque as pessoas estão mais interessadas em falar algo que vai acalentar o seu coração do que vai trazer uma verdade que vai levar ela para o céu. Ou é mentira? Volte para a palavra, querido. Estude a palavra. Leia a palavra, procure, peça a Deus que o Espírito Santo venha iluminar aquela palavra para você, e que você pegue livros para você entender o que está escrito ali, mas que você venha se debruçar e ter vontade de aprender a palavra, querido. Não é pegar apenas um texto que está na caixinha de promessa ali, que às vezes está fora do contexto, e aplicar na sua vida aquilo não, mas você entender contexto, entender isso tudo. Tem ferramentas aí para a gente fazer isso, tantos vídeos bons na internet, tantas literaturas gratuitas para você pegar, tantas bíblias de estudo excelentes para você pegar e ler os comentários ali, que você vai começando a entender um pouco mais do texto bíblico, e entender que somente a Escritura é a autoridade de tudo, querido. Sabe, eu vi um pastor uma vez que falou que
acho que 3 da manhã, foi que era de madrugada, querido. Um crente ligou para ele, uma irmã. Aí, olha só, querido. Aí falou assim: pastor, estou te ligando aqui porque eu senti de Deus, eu queria uma palavra de direcionamento do Senhor, porque eu estou indo para o trabalho, e tem ônibus A e B, eu queria saber do Senhor qual é a vontade de Deus, se eu pego A ou se eu pego B. 3 da manhã, meu querido. Ligou para o pastor para perguntar qual é a orientação de Deus, se A ou B, do ônibus, querido. Aí está de brincadeira. Meu querido, que você busque, que eu busque esse entendimento, que a gente venha nos debruçar no ensino bíblico e venha se alimentar dessa palavra, queridão. Que a gente não possa ser enganado aí. Porque isso aqui ela não muda. Isso aqui foi inspirada por Deus, a Bíblia toda é inspirada por Deus, ela é apta para o ensino, para a repreensão, para o entendimento, é tudo aqui, querido. Isso aqui, se não for muito bem estudado, não for muito bem aplicado, pode se tornar uma fonte na mão de pessoas que vai trazer muitas heresias e muitas pessoas para o inferno. Somente a Escritura. Para terminar, o que a Bíblia, o que de bom a gente pode entender, pode tirar da Bíblia, quais são algumas coisas que a gente pode aprender com a Bíblia. A Bíblia, primeiro, ela desperta a fé. Ela é a origem de toda obediência. Romanos 10:17 vai dizer: portanto, a fé, ela vem pelo ouvir. Então, a fé que me salva, ela vem primeiramente pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra. É ouvir a palavra, querido. Porque a palavra que conforta, é a palavra que consola, também é a palavra que confronta. É uma palavra que muitas vezes nos repreende, nos coloca de pé. Ela é a origem, ela desperta a fé de que salva, ela vem pelo ouvir, e esse ouvir a palavra. Então pregue a palavra, estude a palavra, querido. Estude a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, queridão. A Bíblia, segundo, ela nos livra do pecado. João 8:32 vai dizer: sabereis ou conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará ou fará vocês livres. Na oração sacerdotal, Jesus vai ensinar que a Bíblia, ela nos santifica, vai dizer: santifica-nos na verdade, e a sua palavra é a verdade. É a palavra que nos santifica, é a palavra que nos dá força para vencer as tentações, é a palavra. É a palavra que desperta em nós a fé, que vai nos salvar, é a palavra. É a palavra que nos vai dar força para não pecar, é a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é a palavra. Mas tem muitos que falam assim: não, mas, usam um versículo de forma totalmente fora do contexto enfim, querido. Usa aquele versículo e fala assim: não, porque a letra mata, né, querido? E não vai estudar a Bíblia, mas o que mata o espírito não é a letra, não é o estudo, o que mata é a falta dele. Amém, querido? É a falta dele. Não é de tanto estudar a Bíblia que você vai se tornar menos espiritual. Pelo contrário, o seu não conhecimento bíblico que vai matar o espírito, querido. Então estude a palavra. Leia a palavra. Ela está acima de qualquer autoridade humana, querido. Se tudo aquilo que eu estou falando aqui, que você pegue depois para ouvir, ou se esteja ouvindo aqui, você pegue cada versículo, estude cada versículo que for citado aqui, para saber se o que está sendo falado aqui está de acordo com a palavra. Porque a palavra agora não
nesse movimento da reforma, esse sola escritura, esse acesso que isso trouxe nós a palavra de Deus, não nos torna mais aquele que tem que buscar o entendimento no Papa, no Bispo, no pastor, mas agora o próprio Espírito Santo, agora não sempre foi, ele vai ministrar em nosso coração, vai nos iluminar, nos dar entendimento daquilo que está expresso aqui como palavra de Deus, querido. E que a gente possa usufruir dessa bênção que Deus tem nos concedido, com que é a sua palavra, querido. Nós vimos tantos relatos de missionários aí, de pessoas em países aí que não têm acesso à Bíblia, e quando pega a Bíblia tem alguns vídeos que as pessoas se emocionam. Aqui a gente tem Bíblia para tudo, isso aqui é Bíblia de estudo, tem Bíblia de tudo, querido. Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do obreiro, Bíblia do vascaíno, Bíblia de tudo, querido. E muitas vezes a gente nem abre a nossa Bíblia. Muitas vezes a gente nem tem a curiosidade, ou não tem nem a vontade de pegar e entender o que está realmente escrito aqui. Mas que esse sola escritura vem despertar no meu e no teu coração mais paixão pela palavra de Deus. E que nós venhamos entender, meu querido, que somente a Bíblia, ela é manual de fé e de prática, que eu e você, nós devemos obedecer e pregar. Amém, meu querido? Eu espero não ter sido duro, eu espero não ter me feito não entendível a você, e espero que aquilo que não foi falado, ou aquilo que não foi dito de uma forma talvez tão clara, que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração essa noite ainda, querido. E você, ao ouvir essa mensagem, você vem entender que a Bíblia, ela é esse manual, ela é essa comunicação de Deus conosco. E que nós possamos a cada dia mais nos apegar à palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. Amém? Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ela é a palavra de Deus, ela é a Sua palavra. O Senhor inspirou pessoas a escrevê-la, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela não volta vazia, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela não muda. Céus e terras passarão, mas a Tua palavra permanecerá para todo sempre. Ó Deus, que o Senhor venha despertar a sua igreja, Pai, a nossa igreja, Pai. O Senhor venha despertar, Senhor, jovens, ó Pai, idosos, crianças, adolescentes, ó Deus, ao estudo bíblico, Pai. Ao entendimento das Escrituras, ó Deus, que nós deixemos, ó Deus, de terceirizar o estudo bíblico, mas que nós possamos também, Senhor, chegar em nossas casas e estudar a sua palavra, Pai. E que nós possamos nos tornar, Senhor, conhecedores da sua palavra. Ó Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor, por sua graça e misericórdia, ó Pai, livre, ó Pai, o seu povo de toda heresia, Pai. De toda palavra, Senhor, que seja contrária à tua palavra e que tem levado pessoas ao inferno, Pai. Ó Deus, levanta, ó Pai, pregadores, ó Pai, levanta, ó Pai, ministérios, ó Deus, levanta, ó Pai, cada dia mais, ó Pai, igrejas, ó Pai, e pessoas que sejam compromissadas com a verdade que está na sua palavra. E Senhor, que essa verdade venha nos impulsionar a fazer a sua vontade. E que a cada dia mais, ó Deus, a sua vontade, Pai, venha gerar nesse mundo glória ao teu nome e ao seu Filho Jesus. E é em nome dele que nós oramos a Ti nessa noite mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Olha, você que é CIB,
Você que aprendeu a amar essa igreja, nós gostaríamos de levar o Evangelho um pouco mais adiante. Então eu gostaria que você também se inscrevesse no canal, desse um like lá pra gente, espalhasse com a sua lista de amigos, porque a gente precisa pregar o Evangelho, é você que está fazendo isso. É tão fácil. Ajude-nos a levar um pouco mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. CIB, a igreja que ama e abençoa.